E aí pessoal, tudo bem? Nessa videoaula a gente vai discutir um exemplo de uma função que não é diferenciável na origem. Lembra que a gente já definiu o que significa uma função ser diferenciável na videoaula que eu vou deixar no card. E o exemplo que a gente vai discutir é o dessa função que está escrito aqui, né? Ela é dada por esse quociente se eu estiver fora da origem e vai ser zero se eu estiver na origem. O primeiro passo que a gente vai dar é determinar as derivadas parciais de f. Nota que essa função ela é definida por partes. Na primeira linha, a gente vai notar que se a gente não estiver na origem, a gente tem essa lei de formação que é um quociente. Então, longe da origem, eu posso aplicar a regra do quociente e calcular as derivadas parciais, tanto em relação a x como em relação a y. Para deixar o vídeo um pouco mais rápido, eu já deixei aqui no quadro as contas com a regra do quociente, no caso aqui a gente está longe da origem, tá? Nota que aqui eu estou colocando a derivada parcial de f em relação a x, estou aplicando a regra do quociente. Nota que derivar o numerador aqui em relação a x vai dar y, né? Eu tenho xy, derivei deu y, multiplico pelo cara que está embaixo, menos a derivada do cara que está embaixo, que no caso aqui, né, eu estou derivando em x, vai dar 2x. Aí multiplico pelo cara que está em cima, né? Embaixo eu estou dividindo pelo denominador ao quadrado e daqui para cá a única coisa que eu estou fazendo é simplificar a conta, né? Nota que aqui em cima, olha só com o que você vai ficar, né, no numerador. Veja, ó, na hora que eu multiplicar o y aqui, eu vou ficar com x² y mais y ao cubo menos 2² y, né? Então, eu simplifiquei esse cara com esse para obter essa parcela, né? Menos quadrado y e o y ao cubo está aqui, tá ok? Do lado de cá, eu fiz exatamente a mesma coisa, né? Apliquei a regra do quociente, só que agora eu estou derivando em y. Veja, derivar aqui em y vai dar x, multiplico pelo denominador, menos a derivada do cara que está embaixo em relação a y vai dar 2y, multiplico pelo numerador, né? Aí, do mesmo jeito que eu fiz aqui, ó, eu já simplifiquei daqui para cá, né? Veja bem. E faltou eu dizer que eu tenho que dividir pelo denominador ao quadrado, né? Está escrito aqui, mas eu não disse. Olha aqui em cima, vai ficar x³, né, multiplicando aqui, ó, mais xy ao quadrado, menos 2, aí vai ficar xy ao quadrado, né? Aí eu posso pegar esse cara e simplificar com esse, aí eu vou ficar com x³ menos xy ao quadrado, que é o que está escrito aqui, tá ok? Observa que tudo que a gente fez até agora foi supondo que a gente está longe da origem. E quando a gente tem a origem, o que a gente faz? Nota, na origem a lei de formação é diferente, percebe? Então, eu não posso pegar e derivar aqui. Isso aqui é um ponto, tá vendo? Lembra que a derivada parcial, a derivada, né, de maneira geral, é um limite, tá? Então, a gente se aproxima de alguma coisa. Quando eu estou me aproximando da origem, a lei de formação é outra, percebe? Eu não posso pegar e derivar aqui. O que a gente vai fazer? A gente vai usar exatamente a definição de derivada parcial. Lembra que a definição de derivada parcial é um limite, que é esse dado aqui na tela, né? O que é derivar f em relação a x em um ponto? Eu estou chamando aqui de x0 e y0, tá? A gente faz a variação só no x, né? Então, eu somo um h aqui no x0, deixo o y fixo, tá vendo? E subtraio esse troço desse, né? Eu estou variando só no x. Essa variação que aparece, ela vem aqui no quociente e eu faço ela tender para zero. Se a gente fizer isso na origem, a gente vai obter isso aqui, ó. Veja se você concorda comigo, né? A única coisa que eu fiz daqui para cá foi trocar x0 e y0 por 0, 0, tá? Agora, vamos observar. Aqui, eu tenho a lei de formação da f, né? O f de 0, 0 dá 0, né? Agora, o f de 0 mais h, vírgula 0, vai dar o quê? Nesse caso, eu vou usar a lei de formação que aparece em cima. Por quê? Porque eu estou fora da origem. Toda vez que eu estiver fora da origem, eu uso essa lei de formação. Então, esse limite vai ficar assim, ó. Vamos entender isso aqui que eu coloquei, né? Dá uma olhada aqui, ó. O x aqui, ele vale h, né? E o y vale 0. Então, aqui, x e y, né? Então, lá na lei de formação, ó, o x vale h e o y vale 0. Então, eu estou colocando h vezes 0. Dividir por quem? Por x² mais y², né? Então, eu vou ficar com h², que é o x, mais 0², que é o y, né? E aí eu divido por h, certo? E aí eu faço essa conta, né? Veja bem, h vezes 0 vai dar 0, né? Então, na verdade, esse quociente que está aparecendo aqui
ele vai dar zero. Então, esse limite vai ser zero, né? Então, isso aqui fica assim, ó. Percebe? Ó, 0 vezes h dá zero. Aqui eu fico com h ao quadrado, aí eu multiplico aqui pelo inverso do h, né? Esse troço aqui vai dar zero, né? A gente conclui que a derivada parcial da f na origem deu zero. Veja que a gente não poderia ter aplicado aqui, né? Porque essa lei de formação para derivada parcial, ela só vale fora da origem, tá ok? De forma similar, a gente calcula a derivada parcial em relação a y na origem, né? Aqui está a definição da derivada parcial. Veja que aqui, olha, a variação que é o h aparece só no y, tá vendo? A variação aqui é o h, eu divido por h e o h vai para zero. Nessa linha eu só coloquei a origem, né? Então aqui ficou 0 e 0 mais h. Daqui para cá, o que eu fiz, né? Fiz a mesma coisa que a gente fez agora há pouco, né? Esse cara é zero, então ele vai sumir da conta, né? E esse sujeito aqui, ó, eu vou usar de novo a lei de formação da linha de cima porque eu estou fora da origem. Como o x é zero, né? Olha só, 0 e h. Então eu vou ficar com 0 vezes h, aqui embaixo fica 0 ao quadrado, mais h ao quadrado, que é o que aparece aqui. E aí eu divido tudo por h. E daqui para cá, a conta é a mesma que a gente fez agora há pouco, né? Porque a gente vai fazer esse produto. Aqui embaixo vai ficar h ao quadrado e a gente vai multiplicar por 1 sobre h. Então esse troço aqui dá zero, né? Porque vai ficar 0 dividido por h ao cubo, que é zero. Tá? Então, na origem, tanto a derivada parcial em relação a x como a derivada parcial em relação a y deu zero. Aí veja, a gente tem muita informação aqui, né? A gente tem uma coisa fora da origem e uma coisa na origem. Então, a gente junta tudo e escreve assim. A derivada parcial de f, tanto em relação a x como em relação a y, vai ser uma função dada por partes, assim como a função original. Essa conta a gente fez, né, quando o x e o y é diferente da origem, e na origem a gente viu que a derivada parcial estava zero. Então, a gente escreve isso dessa forma, né? Fora da origem você tem esse quociente que a gente calculou, e na origem a gente tem, de acordo com o limite que foi feito, que isso é zero, e a mesma coisa vale para a derivada parcial da f em relação a y. A próxima coisa que a gente vai fazer é verificar em quais pontos que a função f dada aqui é diferenciável. Lembra que a ideia intuitiva de diferenciabilidade é o quê? É a gente imaginar que você tem aqui uma superfície, né, que representa o gráfico da sua função, e quando você pega um ponto, você pode passar o plano tangente. A partir da ideia do plano tangente, a gente construiu o que se chama de linearização, que a gente discutiu na videoaula que eu estou deixando no card. E aí a ideia é fazer com que a linearização possa aproximar a função. É isso que dá para a gente a noção de diferenciabilidade, dá uma ideia geométrica do que é a diferenciabilidade. E para responder a pergunta que está colocada, a gente vai utilizar basicamente dois teoremas, tá? O primeiro deles diz para a gente que se as derivadas parciais forem contínuas, então a função f é diferenciável. A gente já viu esse teorema também na videoaula do card, tá ok? Então veja, se a gente der uma olhada para cá, a gente vai ver que tanto aqui como aqui, as derivadas parciais elas são contínuas fora da origem. Se eu estiver fora da origem, veja bem, aqui você tem um polinômio, aqui você tem um polinômio, o quociente de polinômio é diferenciável, tá? A mesma coisa vale aqui. Então, fora da origem, essa função f ela vai ser diferenciável de acordo com esse lembrete que eu estou colocando aqui. O ponto problemático aqui é justamente a origem. E aí, para a gente verificar se a função é diferenciável ou não na origem, a gente vai usar esse teorema que está aqui. Esse teorema ele diz para a gente que se a função for diferenciável num ponto, então essa função ela é contínua. Esse resultado ele é o mesmo que aparece em cálculo 1. Né? Se a função for diferenciável, então ela é contínua. Digamos que a gente conseguisse justificar que essa função f não é contínua na origem. Tá? Então veja, se a função não for contínua na origem, no caso aqui seria o x0 e y0, então ela não pode ser diferenciável de acordo com esse teorema, tá ok? Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai verificar que essa função ela não é contínua na origem. Se ela não é contínua na origem, de acordo com esse teorema, ela também não vai ser diferenciável naquele ponto. Aqui eu já dei uma limpada no quadro, né, e escrevi o que a gente acabou de falar, né, que fora da origem ela vai ser diferenciável porque as derivadas parciais são contínuas. Na origem, a gente vai provar que a f não é contínua da seguinte forma. Vou pegar aqui dois caminhos e vou verificar que o limite não existe. Né? Se a gente caminhar rumo à origem ao longo da curva x igual a zero, ou seja, eu estou em cima do eixo y, né, aqui. Olha só como que eu vou ficar. O limite ele vai se tornar o quê? Ó, zero, que é o valor de x, vezes o y, dividido por
O x aqui é 0, né? Mais y ao quadrado. Esse limite aqui, pessoal, vai dar 0, né? Porque você vai ficar com 0 vezes y é 0, dividido por y ao quadrado dá 0. Então, você fica com o limite de 0, que é 0. Aqui é o y tendendo para 0. Lembra que a gente está fazendo o limite quando o x e o y vão para a origem, tá? Se a gente fizer esse mesmo limite ao longo da curva, né? Na verdade, a reta y igual a x, a gente vai ficar com isso aqui, né? Ó, já que o y é igual ao x, a gente fica com x vezes x, né? E de baixo aqui no denominador, a gente fica com x² mais x². Isso quando o x tende para 0, né? Veja, aqui a gente vai ficar com x² sobre 2x², né? Quando o x tende para 0. Aí veja, aqui você pode cancelar, né, o x² com o x², aí fica meio, limite de meio dá meio, né? O que a gente viu? Ao longo de dois percursos diferentes que tendem para a origem, um limite deu 0, outro deu meio. Conclusão, o limite não existe, né? E uma vez que a gente sabe que o limite não existe, então, em particular, ela não vai ser contínua. Lembra que para ser contínua, o limite tem que existir, o f no ponto tem que existir, essas duas coisas precisam ser iguais, né? Então, a gente conclui que a função f não é contínua, a gente aplica esse teorema e conclui que, como ela não é contínua, portanto, ela não vai ser diferenciável naquele ponto. Eu estou escrevendo as conclusões que a gente chegou, né? É diferenciável fora da origem e na origem ela não é diferenciável porque a f não é contínua na origem, tá bom? Pessoal, vou encerrar nossa videoaula por aqui. Um abraço, até a próxima. Tchau, tchau.